Ele, Maddox, vivência de canalizações com guias espirituais. Capítulo 6. Repocriando-se para a ilimitude. Repocriando-se para a ilimitude. Após o almoço, nós nos acomodamos no escritório de Bárbara. Liguei o gravador quando ela iniciou a meditação. Após alguns 2 minutos, o rosto apresentou uma ligeira alteração, mas os olhos permaneceram fechados. Então a voz gentil e muito mais calma do que a voz agitada e dramática de Bárbara, porém um pouco mais baixa, disse: boa tarde, minha amiga, é um prazer ver a sua luz. Ainda anda acontecendo muita coisa com você? Perguntou. A energia de Abraão era reconfortante, embora o tom de voz fosse jocoso. A mudança da energia de Bárbara para Abraão era óbvia. Até mesmo as moléculas do ar pareciam estar carregadas de modo diferente. Estamos muito encantados com tudo isso, muito encantados. Hão de ocorrer muitos benefícios, pois as energias de vocês duas tocaram muitas vidas. Amor e bondade emanavam de Abraão e me comoviam profundamente. Relaxei e fui em frente. A ideia desse projeto foi canalizada para mim? Perguntou. Essa é uma pergunta. Foi sua carinhosa repreensão, me fazendo lembrar que eu já sabia muito bem, sabia que ele sabia. Que a resposta era afirmativa. Digamos que recebeu a energia, um empurrãozinho necessário para lhe imputar a certeza de que esta era uma oportunidade viável para você, pois o que estava fazendo não produziu os resultados esperados. Mas também não foi acidental, entenda, pois o que está realizando hoje é uma escala muito maior. Acontece que isso atingirá muito mais gente, influenciará as vidas de muito mais pessoas do que por intermediário do que fazia antes. Você descobriu que havia tanta luta, havia tamanho gasto de energia negativa, que os resultados não podiam corresponder ao que você era capaz de obter, pois a questão da sobrevivência financeira era primordial na época. Foi um esforço muito dinâmico, tentou empreender em prol de muitos e de fato conseguiu atingir muitos. Despertou a luz, despertou a percepção e atuou como catalisador para instigar os que seguiam seus próprios caminhos a ampliar estes caminhos, ampliarem a consciência. Mas agora há muito trabalho pela frente, há muitos caminhos novos, muitos rumos novos. Através da orientação interior, da consciência, percepção interiores, escolherá o que é certo e perfeito para você. Este livro é apenas um degrau na escala do que o futuro lhe reserva. É o primeiro de muitas realizações como esta. Abraão tinha resumido a situação toda: o trabalho árduo, a falta de apoio financeiro, o bem que se fizera, mas também indicando uma diretriz melhor para o meu futuro. Quem quer que fosse, ele conectara comigo de modo muito pessoal, muito significativo, com bom humor e sabedoria. Eu não podia responder com verdade. Eu só podia responder com verdade. Você tem muita coisa em mente, estimulou-me Abraão. A possibilidade de algum dia reatar os relacionamentos rompidos com aqueles que eu amava não me saía da cabeça. Como era possível que duas pessoas que em tão estreita sintonia quanto Jack e eu estivemos podiam estar tão distanciadas? Pergunta. São perguntas. Abraão, este provavelmente poderia me dizer, então era melhor. Então era melhor estar pronta para ouvir. Por algum tempo houve uma interferência do ego, houve necessidade de controlar, de manipular, de estar no comando de ambas as partes. Estas energias não se fundem bem neste nível. Você está trabalhando na própria consciência, no próprio reconhecimento de atitudes e crenças. Vai transcender isso se continuar. E ele também irá, no devido tempo. Isso era positivo e me ampararia nos meses vindouros, durante a batalha legal e os meses sucessivos de isolamento. Se o Jack e eu tivessem trabalhado juntos em muitas existências, como sabiam ser o caso, haveria outra e outro lugar. Haveria outro tempo e outro lugar. Tem perguntas? Pergunta. A voz amável de Abraão me arrancou do diálogo íntimo, sem encontrar as palavras certas, ao menos para a sucessão de sondagens articulares que deram fama a Bárbara Walters. Me decidi pela abordagem direta. Quem é você? Pergunta.
Qual é a sua energia de grupo? Pergunta. Que tipo de trabalho está fazendo? Pergunta. O que faz entre as sessões de canalização? Pergunta. Ó céus, que pergunta e tanto. Sim, de fato, uma pergunta e tanto, mas Abraão não pareceu perplexo e sua voz era tão gentil quanto de costume. Vamos ver como podemos ajudá-lo nisto. Então o telefone tocou. Coloque isso no pause, disse Abraão, nervosa com a interrupção e julgando que o isso se referia à secretária eletrônica. Procurei o botão de pause, mas não achei nenhum. Ou será que era o gravador? Pergunta. Uma das crianças quer falar com ela, sabe? Seria preciso ser uma entidade de outra dimensão para entender esta máquina. Comentei com ele, ainda apertando os botões com fúria. Mas exclamou Abraão, não precisamos entender, apenas sugerimos. O telefonema era para ser ouvido apenas por Bárbara, explicou ele. Queria dizer que eu não devia gravar a voz quando soasse na secretária eletrônica. Tornei-me a me recostar para ouvir Abraão, que compensava a minha falta de perícia, tipo Bárbara Walters, com uma descrição detalhada e estimulante do seu papel em nosso mundo e de seus ensinamentos básicos. Antes de mais nada, pertencemos a uma energia de grupo, o nós universal, disse ele. Estamos vindo da mente universal e da energia do amor. Todos nós originamos da fonte do centro de tudo que existe. Este é o conceito de nós universo. Há também a energia de grupo de uma alma da qual nos originamos. Grupo este pertencente ao mesmo, do qual faz parte a amada Bárbara. Estamos com ela há séculos e séculos, entenda. Experimentamos em muitos níveis do ser. Ela não desconhece a nossa energia, nem nós a dela. Nós que estamos canalizando através da Bárbara no presente, apenas a usamos como canal. Foram necessários muitos séculos para se preparar para isso. Esta não é a capacidade que surge por acaso. Somos feitos de amor, somos feitos de luz. Existimos na luz e daí no amor, pois o amor e luz são uma única fonte, a fonte que habita cada alma. Há muitas energias de grupo do nós universal, sim, mas há três tipos principais dos quais provém a energia dos antlateus, a do êxodo e a do Cristo. Pertencemos à energia do êxodo, como é definida hoje. Isto não significa necessariamente que somos a energia das almas que viveram nesse período de sua história. É também uma energia de almas que viveram em muitas eras religiosas e espirituais. Logicamente, o Abraão que você conhece dos tempos bíblicos era de fato muito mais antigo do que a época do êxodo. As diretrizes básicas da energia do êxodo são de natureza religiosa, pois davam muita ênfase à perseguição religiosa nesta era. Havia muito dogma e pouca consciência da espiritualidade. A energia do êxodo não abrange exclusivamente aquelas almas de qualquer crença ou fé religiosa, inclui as almas que experimentaram e cresceram através do que se pode definir como uma espécie de período de desligamento provisório em suas vidas. Por meio das próprias jornadas, das próprias expressões de existência, procuram um sentido superior, um propósito superior, um destino superior. Estas almas cumpriam uma missão, uma busca, por assim dizer, uma busca do eu. Algumas conseguem experimentar a finalização desta busca em uma expressão específica, outras não a fazem, decidem retornar várias vezes. O trabalho que executamos em particular é transmitir a sabedoria e os ensinamentos que viemos a conhecer como princípios universais, ajudar quem empreende uma jornada a incorporar estas verdades ao próprio ser e a reconhecer o fato de que, pela incorporação destas verdades às suas vidas, há a possibilidade de obter um enorme crescimento, de o amadurecimento da consciência crescer a ponto de mudar a qualidade desta existência. A energia de grupo dos atlanteus consiste naquelas almas que se expressaram na Atlântida e experimentaram muito esclarecimento, muito progresso nos próprios processos, e agora estão compartilhando a sabedoria com outras almas que estiveram junto naquela época. As almas oriundas da era Atlanteia que estão na Terra são almas muito sábias, que foram curadores e seres de espiritualidade muito elevada, sabiam muito sobre a realidade do ser, sabiam muito sobre a essência espiritual do que o que se divulga hoje. A verdade espiritual se acha enterrada bem fundo dentro de cada um desses seres e é ativado pelas energias que estão trabalhando juntas e se comunicando com suas almas.
A energia de grupo do Cristo se compõe da energia vibratória da consciência do Cristo, como vocês a definem, que existe em todas as pessoas, mas lido especificamente com energias que tiveram presentes na época de Cristo. Há muitas que viveram e caminharam pela Terra nesse período de tempo. E há almas presentes hoje que experimentaram as três energias. A energia de Cristo também é de natureza religiosa, pois há mais do que religião. É de natureza espiritual, pois é a verdadeira essência da unidade, da essência do amor, da luz. A energia de Cristo está trazendo a verdade a um nível mais terreno. Também busca o dogma, o racismo religioso da época, pelo que é medo e ignorância. Nós que participamos destas energias de grupos temos a oportunidade de aprender e nos expressar de maneira diferente neste nível, pois é lógico que o nosso próprio crescimento não se completou. Entretanto, experimentamos este crescimento de todos de modo diferente. Nossa capacidade de receber, de experimentar, de nos expressar, de ser, não estão sujeitas a limitações que vocês, como seres físicos mortais, precisam suportar. Não temos a limitação da forma física, não temos a limitação do subconsciente para determinar o que somos capazes de fazer e o que não somos. Nosso grau de liberdade está neste nível, é irrestrito, cabe a cada um, na unidade existente, aqui ser uma expressão livre e absoluta do que somos, cada um como indivíduo e como um todo. Quando nos juntamos e misturamos as nossas energias, nós nos tornamos mais fortes, somos capazes de nos beneficiar da sabedoria combinada, da experiência combinada do grupo como um todo. E é a partir desta joy venture, digamos assim, já que nossa amada Bárbara pertence a este ramo de atividade, vai apreciar o termo, que conseguimos nos comunicar com aqueles que estão abertos a nos experimentar e nos expressar através deles, seja quais forem as formas pelas quais estão dispostos a permitir que nos expressemos. Você sabe que o advento da canalização, do que se conhece como canalização nesta terra, está crescendo a passos largos e continuará assim. Um número crescente de canais irá expressar os três primeiros grupos de energia, bem como outros. Entretanto, haverá muito ceticismo, muita conotação negativa vinculados a este fenômeno, tal como costumam chamá-lo, devido ao fato de que tantos canais estão se aventurando nesta área sem primeiro preparar as próprias almas, o próprio ser espiritual. Estão levando consigo restrições para este empenho e transmitindo os seus restritos sistemas de crença. Isso também serve a um propósito para aqueles que ouvem e recebem informações canalizadas. O objetivo é que também eles aprendam a ser bastante perspicazes para escolher o que está em ressonância com a sua alma. Nosso propósito é trazer a luz, trazer a compreensão e trazer o conhecimento do que existe, mas para cada um do que acreditam que são seres divinos com o poder de se tornar o que desejam ser, ilimitados no seu potencial. Se as pessoas não se prontificarem a examinar a si mesmos como são no momento de aceitar que são responsáveis por isso, e se não dispuserem a fazer algo para mudar o que é inaceitável, não se permitirão ascender a um nível mais elevado, alcançar o ponto no qual estarão dispostos a progredir para o que vocês denominam a nova era. Se decidirem não entrar na nova era pelo fato de se abrirem para a consciência e se modificarem, tomarão uma resolução ao nível da alma de fazer a transcrição, de deixar o plano da Terra. É nossa esperança, nosso desejo auxiliar todos aqueles que estão dispostos a avançar no próprio processo evolutivo, a proporcionar o máximo possível sabedoria, luz e orientação. Desejamos auxiliar aqueles que se mostram dispostos a reconhecer como se limitam com as próprias mentes, com os próprios pensamentos, com os próprios sistemas de crença, encorajando-nos a admitir que são tão válidos quanto lhes permite ser. Afinal de contas, não são convincentes, não são convicções verdadeiramente deles. São as convicções dos pais, da sociedade, da escola, da religião. É por este motivo que há tanto desconforto, tanto doença, tanto conflito entre a cabeça, que detém o conhecimento, mas não a sabedoria, e o coração, que detém a verdade. Torne-se uma opção necessária a pessoa se dispor a reconhecer como cria a sua realidade pelas próprias convicções, a reconhecer que precisa desaprender tudo o que aprendeu, e dizemos que devem se reprocriar, pois ninguém nunca se procriou em primeiro lugar. Quem vocês são hoje, aquilo que acreditam hoje, são o que lhe ensinaram, não o que ensinaram a si mesmo. A fim de se reprocriarem, preciso se desprogramar e reprogramar. No plano Terra é apenas por este processo que a evolução da alma pode continuar, pois é impossível ficar parado. É preciso avançar ou recuar. Até mesmo ao recuar se está avançando, porém se demora mais para chegar aonde se está indo.
Esta é uma época muito especial no seu planeta, que é a oportunidade maravilhosa. Abraça. Os momentos que estão experimentando no presente são muito importantes no seu ciclo evolutivo, pois nunca houve chance para tamanho crescimento, para tamanha expansão da consciência, para tamanho retornar à verdade e à luz. Nunca houve tão poderoso empenho de polos tão diferentes, pois no seu planeta há uma busca da verdade que está crescendo a passos largos. E há uma abundância de gente em todos os níveis, em níveis diferentes, que tem se oferecido como voluntário para ser útil neste processo. Para onde quer que o indivíduo se volte, onde quer que olhe, sempre pode receber orientação. Não há ninguém sem guia e sem auxílio neste momento, ninguém. Tudo que se precisa fazer é se dispor a ouvir e pronto. Uma oportunidade qualquer vai surgir, de um jeito ou de outro, para cada um que deseja progredir. No caso daqueles que atingirem tais níveis, trabalhamos em diferentes estados de consciência, tal como o estado de sonho e o estado fora do corpo. Perdoe-me por recorrer à analogia de um cardume de peixes a nadarem juntos. Nas horas do sono, vocês se juntam e se movem, como dizem, correnteza acima para se abrirem, para se reproduzirem, para renascerem. Conduzimos estes espíritos, estas almas, estas consciências, seja qual for o nome com que o definam, a reinos mais elevados para se comunicarem com seres de vasta sabedoria, de vasto saber. Sentam-se, estudam e recebem muitos ensinamentos, uma parte dos quais trazem de volta ao estado consciente, mas não conseguem fazê-lo com uma boa parcela disto, pois ainda não estão prontos para assimilá-los no seu ser. Isto lhe aparece sob disfarce da assistência espiritual, do conhecimento intuitivo. Muita gente na qual conhece conscientemente esta sabedoria não repercute, está compartilhando os ensinamentos durante o sono. Muita coisa se acumula e volta em todos os níveis do ser e fica retida em níveis mais profundos. O que está pronto para o uso permanecerá na consciência e o que não estiver ficará no subconsciente. E quando uma chama brilha em um recanto escuro do íntimo, então surge a luz, então surge a percepção. Nem toda alma é ensinada durante o sono. Isto não depende do estado do sono, depende do estado do ser, do estado da consciência, pois algumas almas demonstraram uma total rejeição. O eu superior se fechou por completo, porque não há percepção em qualquer nível da existência. Algumas almas estão totalmente absortas no eu inferior, a densidade do ser físico. Se você estivesse consciente dos olhos de todos estes espíritos existentes no planeta, talvez fosse capaz de reconhecer estas almas que vivem em tal escuridão, pois luz nenhuma lhe cintilha nos olhos. Estes são mortiços e melancólicos, não possuem o menor sinal de vida. Aceite o ditado de que os olhos são o espelho da alma, pois é verdade. Quanto mais brilhantes os olhos, mais aguçada a consciência. Obviamente, há uma esperança de que mudem. Esta é apenas uma expressão, é uma opção. Preciso estar livre para fazer sozinha todas as escolhas, pois o grande pecado da terra é obrigar o outro a fazer algo a contragosto. Estamos aqui para tentar auxiliar aqueles que mostram até mesmo a mais leve disposição para perceber uma nova vida, um modo diferente. Não importa quão ligeiro seja a claridade que formem, isto é tudo de que precisam, pois no mais escuro dos quartos, o bruxelear de uma luz permite que se enxergue, que se equacione o medo. O medo é o mal das ilusões que todos mantêm. O que é o medo? Pergunta. É um pensamento, é uma crença, a que se ligou à emoção da dúvida. E do que se tem medo? Pergunta. Há o medo do que se possa perder ou do que se possa não receber, ambos restritos aí em seus próprios conceitos. Se o indivíduo apenas se limita ao que espera, isso é tudo que irá receber. Mas caso se deixe abrir para a ilimitude do que o universo pode proporcionar, não irá passar a perna em si mesmo.
que tem perder? Pergunta. O emprego? Pergunta. O relacionamento? Pergunta. Segurança? Pergunta. O que são estas coisas? Pergunta. Não passo de ilusões, contudo, tantas ficaram ligadas a ponto de chegar a acreditar que é aquilo que faz para ganhar a vida. E isso mantém presa ao temor de perder quem é. Saber que você é mais do que isto, conhecer o Deus interior. Esta é a lição, este é o propósito da existência. Acreditar que é sua própria fonte, seu próprio centro. Reconhecer que tem o poder de mudar a qualquer momento no seu tempo, passado, presente e futuro. Pela atitude de mudar o momento presente. Este é o seu ponto de poder. Quando tomar uma decisão consciente, está efetuando uma mudança. Está afetando e afetuando uma mudança no passado e no futuro, pois tudo existe ao mesmo tempo, em níveis vibratórios diferentes. Portanto, se você mudar o presente, também está criando tudo que lhe está reservado, ou algum dia esteve, ou algum dia estará. Este é um belo conceito, não? Pergunta. A ilimitude acessível aos que se dispõem a buscar isso iria assombrá-la. Você não imagina a liberdade que tem. A ilimitude do que lhe está disponível vai além da percepção, pois só quando se experimenta a imaginação sem limites é que se pode começar a compreendê-la. Liberte-se do mar de todos os pensamentos que já existiram e sonhe, solte a imaginação. E quando estiver empacada, sem saber como agir, invente algo, invente qualquer coisa, invente qualquer rumo. E quando estiver inventando, quando estiver criando este pensamento e expandindo nele, aí está, veja só, na sua inspiração e orientação. Este é um ponto importante para passar por experiências nas quais julgue não saber que atitude tomar ou como avançar. Alinhe-se com o universo e diga: tudo bem, se eu pudesse escolher, faria assim e assado. E faria assim. E assado, e faria assim, assado, desta e daquela maneira, e pronto. Quando iniciar o processo de criar um novo conceito, veja só, você terá um novo conceito. Não duvide do que dá certo, pois dá. Na verdade, tudo é possível. Se é capaz de imaginá-lo, então é capaz de realizá-lo. Se é capaz de sonhar, então é capaz de criá-lo. Para si, mas de fato precisa acreditar nisso. E saiba que, se for correto e perfeito para a sua experiência, isso irá se manifestar a você. Caso tal não aconteça, você fez tudo o que esteve ao seu alcance com o máximo da sua capacidade. O que é tudo que, se existe, você então não funcionou porque não é a experiência correta e perfeita. Você aprendeu, experimentou, cresceu e passou para o próximo plano com uma pincelada disso, daquilo. Você cria a própria inspiração, cria a própria orientação, pois na verdade é tudo que existe. E caso espere que forças externas apresentem a solução, estará girando em falso e não realizando o que veio fazer. Sim, a orientação vem e Deus realmente fala através de outras pessoas, sem dúvida. Você escuta através de outras pessoas aquilo de que precisa com mais frequência. Sim, tem inesperadas explosões de discernimento e estocadas criativas, mas o que lhe digo está vindo de sua própria fonte de genialidade criativa. Minha jornada no tempo, as incessantes e ensurdecedoras torrentes de trânsito me impeliam pelo túnel George Washington, daí pela Cross Bronx Expressway, rumo a Connecticut do Norte, o imprensar de metal e humanidade que me faziam avançar pelo asfalto formavam um contraste gritante com a eternidade do mundo de Abraão, da qual eu acabava de sair. O oportuno foi encontrar Abraão naquele momento de minha vida. Ele falou de modo tão positivo sobre nossa capacidade de obter tudo, em que conseguimos pensar: se a pessoa pode imaginar, então pode obtê-lo, afirmou.
Se isto era verdade, eu teria a oportunidade de prová-lo quando lutasse pelo meu direito ético e legal sobre o vídeo. Com os poucos instrumentos disponíveis no nível externo, precisaria atingir meu objetivo pelo uso dos instrumentos do nível interno, da prece, do pensamento e da imaginação, enquanto o trânsito se reduzia de uma saída frenética da megalópole para uma corrida concentrada rumo aos subúrbios. Meus pensamentos voltaram às origens muito simples do vídeo, a execução. A expulsão de 1983 ao Oriente Médio tiveram um profundo efeito sobre a minha vida e eu sabia que aquela região do mundo detinha a chave do meu trabalho futuro. A expulsão de 1983 ao Egito e a Israel continuou o meu processo. Antes de nosso partido, me veio intuitivamente do íntimo a impressão de que eu devia fazer um registro das energias do Egito esotérico. O único equipamento que eu tinha para fazê-lo era uma modesta máquina fotográfica e um pequeno gravador, mas prossegui com confiança de que podia realizar a tarefa, porque nunca me ocorreu o contrário. Sobretudo, quão importante seria esta experiência da expulsão. Consultei a fonte sobre o itinerário. Ela sugeriu que o local mais importante para visitarmos no Egito seria Heliópolis. Ela não me explicou o motivo e eu não sabia o suficiente sobre Heliópolis para lhe fazer mais perguntas na ocasião. Mais tarde verifiquei a única referência a Heliópolis que conheci em fontes metafísicas, a do livro The Aquarian Gospel. The Aquarian Gospel é um livro bonito e muito significativo, canalizado há cerca de 80 anos por um americano chamado Levi Dowling e aceito pela maioria dos especialistas no campo da metafísica. Este livro é de extrema importância por ser mais um evangelho sobre a vida e o ministério de Jesus e preenche os anos mais omitidos na vida de Jesus pelos 4 evangelhos do Novo Testamento. Também cita muitas conexões entre as escolas esotéricas do Antigo Egito, onde estudaram os que buscavam a sabedoria antiga, o conhecimento espiritual, e os judeus excêntricos da Palestina, cujo trabalho era a preparação para a vinda do Cristo e a era de peixes. De acordo com o The Aquarian Gospel, Jesus esteve em Heliópolis 3 vezes. A primeira foi aos 3 anos, quando Maria, José e Elizabeth estudavam com 2 mestres do templo em Heliópolis. Elihu e Salomé, Maria e José fugiram com o pequeno Jesus para a antiga cidade egípcia de Zoan, ao norte da moderna Cairo. Zoan era a cidade na qual se localizava o templo ao sol em Heliópolis. Elizabeth também buscou refúgio lá com o pequeno João. Maria e Elizabeth estavam muito maravilhadas com sua maternidade. Eliú disse: "Isso não é estranho. Nada acontece por acaso. A lei governa todos os acontecimentos. Desde tempos imemoriais foi ordenado que vocês estivessem conosco e nesta escola sagrada fossem ensinadas." Capítulo 7, versículo 6 e 8. A segunda estada de Jesus no Egito foi com a idade aproximada de 30 anos, após viajar e estudar na Pérsia, Índia e no Tibete e na Grécia, e retornar a Heliópolis para completar a preparação para o seu ministério como Cristo. E no salão púrpura do templo postou-se perante o hierofante e estava vestido com uma túnica púrpura. Então todos os irmãos se levantaram. O hierofante pôs-se de pé e disse: "Este é um dia grandioso para o povo de Israel, em honra ao seu filho escolhido. Celebramos a grande festa da Páscoa." E então ele disse a Jesus: "Irmão, homem, o mais excelente dos homens, todas as provas do templo você venceu. 6 vezes perante o tribunal da justiça você foi julgado. 6 vezes recebeu as mais altas honrarias que se pode dar a um homem. E agora está preparado para alcançar o último grau."
Sob sua testa colocou este diadema, e na grande abóbada do céu e da terra você é o Cristo. Este é o seu grande ritual da Páscoa. Você não é mais um neófito, e sim um mentor. Agora o homem não pode fazer mais nada, porém o próprio Deus irá falar e confirmar o título e o diploma. Siga seu caminho, pois precisa pregar aos homens o evangelho da boa vontade, a paz na terra. Precisa abrir as portas da prisão e libertar os cativos. E enquanto o hierofante ainda falava, os sinos do templo bimbilharam. Um pombo de um branco absoluto desceu das alturas e pousou na cabeça de Jesus. E então uma voz que fez estremecer o próprio templo disse: Este é o Cristo. E toda a criatura viva falou: Amém. As grandes portas do templo se escancararam. O Logos iniciou a jornada em seu caminho como um conquistador. Capítulo 55, versículo 1, 12. Compreendeu-se a importância crucial de Heliópolis quando The Aquarian Gospel relata que foi o santuário interior do templo ao sol que Jesus foi crismado, ou seja, recebeu a energia chamada o Cristo e se tornou a personificação disto. Sem dúvida foi também ali no santuário interior do templo que o Jesus ressuscitado apareceu aos mestres em Heliópolis. Os sacerdotes de Heliópolis estavam no templo para celebrar a ressurreição do seu irmão Nazarita. Sabiam que ele ressuscitaria. O Nazarita apareceu e postou-se em um pedestal sagrado, da qual homem algum jamais estivera. Este era uma honra reservada a ele, que primeiro demonstraria a ressurreição dos mortos. Capítulo 178, versículo 30 e 32. E Jesus falou longamente sobre seu ministério. Então, concluído, resumindo, vocês sabem que toda a minha vida foi um grande drama para os filhos dos homens, um padrão para os filhos dos homens. Vivi para mostrar as possibilidades do homem. O que fiz, todos os homens podem fazer. E o que sou, todos os homens serão. Os mestres olharam a figura no pedestal sagrado, sumiram, mas cada sacerdote do templo, cada criatura viva diz: Louvado seja Deus. Capítulo 178, versículo 45, 47. Ao chegarmos ao Cairo em 1983, 5 membros da excursão pegaram um táxi para um único local conhecido atualmente como Heliópolis, que está aberto aos turistas. Segundo a orientação da fonte, com o auxílio das forças superiores e da nossa intuição, abandonamos os passeios típicos dos turistas e iniciamos uma jornada metafísica para entrar em contato com as energias espirituais do passado. A atração turística, que se conhece como Heliópolis, consiste de um obelisco removido do seu local original e instalado em um lindo parque. Nossa situação nos indica que esta não era a Heliópolis a qual a fonte se referia. Um membro do grupo começou a canalizar espontaneamente as informações que ele transmitia, mostrava que aquele não era o lugar que buscávamos e que as pessoas envolvidas na escola de ministério ou escola para estudos íntimos naquela região se reuniam em pequenos grupos de espécies nos lares das pessoas. O que atualmente definimos como escola de mistério em Zoan não era uma escola no sentido que damos a esta palavra. Era uma união clandestina daquelas poucas pessoas que tinham vagas lembranças espirituais de uma verdade muito mais elevada do que a reconhecida pela massa popular e pela instituição religiosa na época. Enquanto discutimos o que fazer, um egípcio aproximou-se de nós, aparentemente surgido do nada. Notaram que não éramos turistas comuns e perguntou se gostavam dos antigos. Ofereceu-se para nos conduzir a uma escavação nas proximidades, cujo acesso é proibido aos turistas. Aceitamos prontamente. As escavações eram as da velha cidade de Zoan. Eram extensas, mas notamos 2 passagens isoladas e tiramos muitas fotografias delas. Suspeitávamos que era o acesso do templo ao sol em Heliópolis. Mais tarde a fonte confirmou que uma delas era a entrada externa do templo
ao sol e a outra à entrada do santuário interior do templo onde Jesus foi crismado. A tradição esotérica, sustentada pelas informações existentes no livro The Aquarian Gospel, declara que Jesus preparou para seu ministério como Cristo através dos estudos com mestres espirituais da Pérsia, Índia, Tibete, Grécia e finalmente do Egito, e que estudou também com os mestres do sétimo centro de energia e escola de mistério em Zoan. Em termos metafísicos, Cristo é reconhecido como um ofício ou uma energia de amor cósmico, e a crisma implicado uma doação e a crisma implica uma doação total de si. A crisma implica uma doação total de si mesmo a esta energia. Nesta tradição, Jesus é reconhecido como um ser humano que atingiu o estado sublime de um ser crismado. As forças superiores devem ter guiado cuidadosamente as escavações, porque aqueles dois acessos são as únicas partes do templo que foram reconstruídos, e o trabalho ali parou logo depois. As escavações do Templo do Sol e da Veracidade de Zoan talvez prosseguiam em alguns anos. Quando a consciência da humanidade evoluir, estas escavações são um lugar muito sagrado, devido às evidências de ser o local onde Jesus foi crismado, onde recebeu plenamente esta energia chamada Cristo. Pela aplicação das faculdades intuitivas e com a orientação das informações canalizadas, vimos muito além do sítio preparado para os turistas e entramos em contato com um trecho significativo da história espiritual ao confiarmos em nossa intuição e nos deixarmos levar pelo fluxo dos acontecimentos e entrecruzarmos as informações com a fonte e outras fontes canalizadas para confirmá-las. Fomos capazes de encontrar o local descrito em The Aquarian Gospel. Após regressarmos, indaguei a fonte, porque não fora mais específica quanto a qual Heliópolis se referia. Ela riu e respondeu que se nós, o grupo com que trabalhava na quinta dimensão, tivessem fornecido dados mais precisos, vocês teriam corrido as tonas de um lado para outro. Em uma procura frenética por aquelas escavações, provavelmente nós teríamos encontrado naquelas circunstâncias, providenciamos para que fossem guiados a Heliópolis, certa, a Zoan, e recebesse todo o auxílio necessário. Depois que voltamos para casa, enfrentei a tarefa monumental de analisar os slides e as fitas cassete da excursão e correlacioná-los com a minha pesquisa. A primeira versão de Jornada no Tempo Egito, meu esforço para preservar e apresentar as energias do Egito esotérico, assumi a forma de um programa de slides. Trabalhando na mesa da cozinha, usei 2 gravadores para produzir uma trilha sonora, utilizando música, material gravado no Egito e a narrativa. Meu olho de amadora, embora reverente, selecionou e pôs os slides em sequência. A excursão de 1984 ao Egito aumentou a quantidade de material a incluir no programa. A segunda versão foi ampliada para 1 hora e descrevia cada um dos 7 centros de energia existentes ao longo do Nilo. Cada centro onde se situa um importante complexo religioso correspondia a um dos 7 centros de energia, ou chakras, no corpo humano. Apresentei as tradições dos iniciados ou daqueles voltados para a busca espiritual no Antigo Egito através de descrições dos centros de energia ao longo do Nilo, desde o primeiro centro em Aswan até o 7º em Zoan. Uma trilha sonora produzida em estúdio em sincronia com 150 slides me dava um programa de qualidade profissional para apresentar a grupos. Justamente quando julguei que o projeto estava completo, surgiu a oportunidade de converter o programa de slides em vídeo e comercializá-lo para a empresa. A terceira versão, o vídeo, concluíra o processo evolutivo do programa.
Esta conversão deve ser relativamente fácil, afirmou Doug Clark, dono da The Gallery Record Studio em West Hartford e um dos melhores técnicos de Connecticut em termos de áudio e vídeo. A trilha sonora foi produzida no estúdio dele um ano antes e Doug tinha um grande interesse no progresso de nossa jovem empresa. Tivemos que fazer tudo que fazemos é filmar os slides conforme são projetados. Podemos obter o efeito de câmera lenta, filmagem e sequência ao vivo, porque a câmera de vídeo pode gravar com um movimento para frente e para trás, em qualquer direção. Por que não? Daqui, intrigado com as possibilidades, assim começou um projeto que faria ressaltar a minha maior criatividade e realização e que também esgotaria os meus últimos recursos emocionais. Enquanto trabalhava para contemplá-lo com êxito, a despeito dos enormes obstáculos, Doug era um homem inteligente e brincalhão, cujo jeitão relaxado camuflava um profundo perfeccionismo. Possuía paciência exaustiva para o trabalho de qualidade em estúdio e seus padrões na produção audiovisual eram quase absolutos. Era um prazer trabalhar com Doug porque compartilhava os mesmos padrões de excelência. Só duas pessoas que tinham respeito total pelo mútuo profissionalismo perseverariam juntas nesse projeto. É fácil converter um programa de slides em vídeo, afirmara Doug. Alternava-se os slides entre dois projetores sincronizados com uma máquina chamada operador para fusão de imagem, que faz cada slide avançar e produzir um efeito de escurecimento e clareamento enquanto a câmera filma as imagens projetadas. Neste caso também tínhamos de sincronizar a trilha sonora com o videotape. Nesse nosso primeiro esforço naquele entardecer durou 3 horas e não produziu nada que prestasse. Doug tocava a trilha sonora e depois focalizava a câmera no vídeo com uma das mãos no botão de controle de unidade de fusão de imagem e outra no cronômetro usado para marcar o tempo de cada slide em cada segmento. Eu dizia, vai. Doug filmava os slides enquanto eu fazia a contagem regressiva dos segundos de permanência de cada slide e passava para o próximo. Um sério problema logo surgiu, era preciso ajustar bem o foco de cada slide para o processo produzir uma metragem nítida, claro. Mas não conseguimos isso todos os slides estavam desfocados e com a minha terceira mão tentei freneticamente acertá-los em um e outro projetor a fim de captar cada slide na maneira exata. Foi inútil. Após 3 horas, Doug sentou-se no chão. Basta, disse ele. De manhã arranjo uma solução. Isso foi o mais perto do desencorajamento que já vi Doug chegar. Naquela noite, fiz outro projeto solitário para casa. Foi um projeto de vídeo, estava em jogo. Porém, sabia que esse problema tinha solução. Doug o encontraria. Tal como eu, ele nunca desistia, mas apenas continuava lutando. O telefone tocou cedinho da manhã seguinte. Venha ao estúdio, disse Doug, todo alegre, sem o menor vestígio de frustração da noite anterior na voz. Tudo que você precisa fazer é colocar os slides em vidro, todos os 150. Durante toda a semana seguinte, passei o dia inteiro encaixando esses slides no vidro. Primeiro, era preciso limpar o slide com uma solução especial, em seguida limpava-se com a mesma solução ambos os lados dos 2 quadros de vidro. O slide era inserido entre os 2 quadrados de vidro, fixado com 2 molduras de metal. O momento culminante foi quando projetamos o slide envidraçado e olhei para a imagem. Quase sempre grãos de poeira ficavam presos dentro do vidro e aumentavam de tamanho com o slide, aparecendo no videotape, com borrões. Após 40 horas e uma média de 3 tentativas por slide, neste esforço para envidraçá-los, estávamos prontos para reiniciar a filmagem. Na segunda tentativa, levamos 2 horas para completar com êxito o primeiro segmento com 3 minutos de duração. Isso representou um progresso. O principal problema foi cronometrar o movimento de cada 10 ou 12 slides, de modo que o foco e a posição da câmera estivesse certo ao pegar o próximo slide, a fim de obtermos um fluido efeito visual. Doug fazia a trilha sonora avançar aos poucos e eu verificava o cronômetro e os controles de operação de fusão. Estávamos entusiasmados.
3, 2, 1, vai, disse eu a Doug. E ele começava a filmagem quando eu apertava o botão do operador. Então vinha a contagem regressiva inicial de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, gire para a esquerda, rápido, 4, 3, depressa, você perdeu. Vamos tentar de novo. Imperturbável, Doug fazia a câmera voltar, depois a trilha sonora, verificava 2 vezes o operador e os projetores se preparavam para recomeçar. 10, 9, ótimo, 7, 6, gire para a esquerda, 4, aí vai de novo, tarde demais, vamos fazer outra vez. Que esquerda? Perguntava Doug com paciência. Eu me referia ao outro lado, para a direita. Desculpe-me, dizia eu, filmávamos o mesmo segmento várias vezes, até tudo sair o mais perfeito possível. Só quando nós dois concordávamos que a filmagem do segmento for o melhor possível, passavam para o seguinte. Quanto mais a minha agitação aumentava, maior era a calma de Doug. Às vezes cometíamos o erro quando os slides de um segmento estavam quase no fim. A cronometragem era fundamental e não havia lugar para outro. Um segmento era a medida para se obter uma cronometragem bem sucedida e um fluxo visual homogêneo de slide para slide. Dependia de se focalizar a câmera em uma certa parte do slide no segundo certo. O conceito deste vídeo era uma obra-prima de criatividade e intuição, mas sua produção era uma obra-prima de sincronização de segundos e centímetros. Eventualmente nos tornamos bastante eficientes nesse processo e por fim chegou até a ser divertido. Entretanto, quando já dominávamos o processo, jurei que nunca mais faria um vídeo com slides. O passo seguinte foi editar o copião. Era espantoso ver os segmentos do tape se encandearem em um todo. 3 anos de trabalho e pesquisa se uniram em forma de vídeo. Foram necessárias apenas 4 horas para colocar a trilha sonora e juntar os segmentos filmados em uma fita original. Foi então que a diversão começou. Com o objetivo do vídeo era ser um vínculo de ensino, havia uma boa quantidade de material escrito a se sobrepor na fita original. Este é um processo muito tedioso, pela qual o material impresso é inserido em um computador transferido para a fita original. Em uma fração de segundo depois é passado para se verificar a cronometragem e espaçamento e a exatidão. Começamos de manhã cedo e ansiosamente forçamos a técnica no estúdio a terminar o serviço naquele dia. Mas isto não seria possível quando restavam apenas 3 minutos de vídeo, com os créditos a serem compostos e rotados. A técnica suplicou que tivéssemos piedade. O vídeo podia ser concluído de manhã e ele tinha outros planos para aquela noite. Com relutância cedi. Na manhã seguinte, todo o equipamento da edição quebrou e teve que ser enviado à fábrica para consertarem o defeito. O vídeo estava tão perto da conclusão e ainda assim tão longe disso. Demoraria mais 3 semanas para o equipamento da edição ser devolvido e não havia nada que pudesse fazer, além de esperar. Tinha a forte suspeita de que aquelas energias antigas e esotéricas que foram instruídas a preservar, em combinação com minhas próprias energias frenéticas, impacientes, contribuíram para, ou mesmo causaram, a pane no equipamento. A fita original finalmente foi concluída quando o conserto do equipamento ficou pronto 3 semanas depois, e o passo seguinte era a copiagem. Era a máquina copiadora. Então a máquina copiadora quebrou. Antes de se tirar a primeira cópia, fiz uma concessão ao universo. De fato, este vídeo preservar as energias, que era preciso respeitar. As energias são tão reais quanto são as imagens. Muito embora não se costume captá-las através de sentidos físicos. O direito autoral. Acordei de madrugada com a lembrança de que esqueceram de colocar o direito autoral no fim da fita original. Na manhã seguinte, pela segunda vez, inadvertida e inconscientemente, abri mão da minha criatividade do produto do meu trabalho. Coloquei o direito autoral no nome da empresa. Estava tão ligado à empresa que, sem hesitação, pus o direito autoral do meu trabalho no nome dela, montando assim um cenário para a batalha da minha vida. Foi muito depois de se tirar as cópias que consegui me forçar a pôr o vídeo no videocassete dele. Tão grande era a minha reverência pelas energias captadas no vídeo, tão grandes eram os desafios e as frustrações desta produção que eu estava quase temeroso de vê-lo. O vídeo explorava as energias de Jesus Cristo durante o segmento de Zoan, o segmento da pirâmide focalizava o conceito da mesma como monumento
em honra à verdadeira natureza do homem, ao Deus interior. O poder da pirâmide, aquela energia excepcional, existe dentro das pirâmides, representa a energia do Cristo dentro do homem. Além do mais, a imagem de uma mulher segurando um cetro, uma antiga iniciada de um alto grau chamado esotericamente de criatura alada, aparecia em um slide tirado durante uma meditação de grupo na câmara da rainha da Grande Pirâmide. A imagem era indistinta, mas sobreviveu ao processo de produção para ser mal discernível aos espectadores, e a descrição da evolução espiritual do homem alcançada passo a passo pelos que se dedicavam à busca espiritual. Os iniciados, representada pelos 7 centros existentes ao longo do Nilo, despertavam lembranças do passado. Sob alguns aspectos, o homem da época podia estar mais próximo dos mistérios divinos do que o homem atual, devido ao caos da vida moderna. Não havia em mim nenhum entusiasmo quando, afinal, assisti ao vídeo sozinho em casa. Apenas uma intensa fadiga e uma humilde gratidão por este material me ter sido confiado. Foi uma experiência sagrada para mim produzir o vídeo e o anterior programa de slides. Eu receber a permissão de trabalhar com as energias muito especiais e estava assombrada com o que fluir através de mim. Foi um privilégio indescritível, e eu sabia que não tinha criado aquele programa sozinho. Então surgiram os problemas com a empresa, justamente quando o vídeo foi comercializado a nível nacional. Sofri um esgotamento e dele fui separado. Enquanto eu acreditava que ia voltar para a empresa, não me preocupei mais com o vídeo. Este estava concluído. Então aconteceu a inquisição, durante a qual me contaram que a diretoria estava à procura de um comprador para a empresa e eu não poderia proteger o vídeo com meus direitos autorais. Várias vezes me enviou a mensagem para me lembrar do novo faraó que não conhecia José. Seria apenas uma questão de tempo até que novas flores substituíssem a atual liderança da empresa, e estas teriam ainda menos respeito por mim. As flores de um novo jardim de certo não iriam me conhecer nem compreender o meu trabalho. Como eu podia proteger o vídeo para quanto mais reclamar sua posse isolada como estava? Pergunta. Angustiava-me com a situação, oscilando entre a raiva primitiva e a determinação de resolver a questão de maneira civilizada. Você os processaria? Pergunta. Havia me perguntado a senhorita Virginia várias vezes nos meses precedentes. Não, eles são a minha família. Insisti e imaginei porque ela me olhava de modo tão estranho. Sem dúvida, se eu mandasse uma carta para a empresa, poderíamos negociar. Fiquei agoniado durante semanas e então eu escrevi a carta. O vídeo sobre o Egito é essencial no meu trabalho. Argumentei 3 anos dedicados a colher o material e a desenvolvê-lo, a pesquisar, a fotografar, a escrever o roteiro, a editar, a produzir e comercializar. Pedi à empresa que me cedesse o direito autoral e a posse do vídeo, e em troca eu lhe daria plena liberdade para comercializá-lo, junto com o crédito financeiro como compensação pelos custos de produção. Nunca recebi qualquer resposta. Ele, se você aceitasse abrir mão do vídeo para o universo, como último ato de amor e desprendimento, a empresa acabaria lhe devolvendo o vídeo com amor. Sugeriu-me Silvia. Essa atitude exigiria saúde emocional e algo próximo da consciência espiritual absoluta que eu não tinha. Durante todo o verão, Silvia e eu discutimos os dois meios, tanto o legal quanto o universal, para recuperar o vídeo. Ambos eram corretos e dariam certo, afirmou a fonte de Silvia, mas o dom universal de liberação e desprendimento era o mais elevado. O que fosse liberar seria devolvido, se eu confiasse. Entretanto, eu não estava com disposição de espírito para confiar. Cada célula do corpo clamava pelo que eu defini como justiça no plano terreno. Após tudo que tinha sofrido, não conseguia confiar que o universo me faria justiça. Em vez disso, acreditava que devia puxar o assunto pessoalmente. Minha recuperação emocional dependia em grande parte de receber um pouco de justiça nessa situação. Era de importância crucial para o meu processo de cura recuperar a sensação de poder. Ele, como você produziu o vídeo para a empresa,
Tem direito ético de pedir de volta? Perguntou Silvia. Sim. Como a empresa não me tratava de maneira honesta, eu acreditava que tinha direito de reclamar o vídeo. Entretanto, pedi um sinal que confirmasse isso. O sinal veio depressa. 3 dias depois recebi, por engano, a correspondência enviada por um dos distribuidores dos vídeos que deveriam ser remetidos para o novo endereço da empresa. Interpretei o sinal como sim, que era espiritualmente correto reivindicar o vídeo e comercializá-lo pessoalmente. Com tal confirmação, sabia que devia utilizar todo o instrumento que tinha ao nível interno, e havia muitos. A prece era o principal, claro. Rezei às forças superiores para me devolverem o vídeo. O lago das orações testemunhou as minhas preces e súplicas, os meus pedidos de justiça. O lago das orações absorveu minha ira e dor. Passei a encarar o espírito deste lago como um amigo silencioso que neutralizava as minhas emoções turbulentes e ajudava a equilibrar-me. Afora a prece, usei muitos exercícios de visualização instigados por emoções intensas. Em minha mente, cerquei o vídeo com a luz branca de proteção, de modo que não lhe ocorresse nenhum mal, a fim de recuperar a posse do vídeo com a imaginação e vir voltando para mim. Lançava o vídeo, puxava para mim, visualizava o presidente da empresa e eu mesmo, assinando os documentos. Sempre me via tomando posse do vídeo. Todo dia eu projetava proteção para o vídeo e seu retorno seguro a mim, sempre visualizando estas imagens como realidade. Outro instrumento que utilizei foi representar no nível externo, bem como no nível interno, a dupla aplicação da palavra congelar. Primeiro escrevi uma longa carta ao universo apresentando uma solicitação para o vídeo me ser devolvido, junto com os motivos pelos quais me sentia com direito a isto. Pedi justiça ao universo neste assunto. Justiça de uma forma significativa para mim. Então pedi ao universo para congelar a empresa até que me tratasse com justiça, a fim de enfatizar a solicitação para a empresa ser congelada, pois a carta no congelador. Congeladores não possuem nenhuma importância esotérica ou interior, apenas conservam frio o ar. O ato de colocar a carta no congelador era uma prece ritual, uma representação simbólica do meu processo de prece. Era um modo de agir ao nível externo. No momento em que eu estava isolado e pouco podia fazer, este simples ato de pôr a carta no congelador me conferia um pouco de poder sobre as coisas, o que me ajudou a reforçar o ânimo e a confiança, o que por sua vez fortaleceria todos os meus outros esforços. As semanas passadas e a empresa continuava sem resposta. A dor e a angústia eram insuportáveis. Como as flores podiam me ignorar? Pergunta. O que eu devia fazer? Pergunta. A resposta veio em um sonho tão horrível que me encheu de pavor. Uma voz contou-me que a empresa estava negociando a venda do vídeo sobre o Egito dos chifopagos. Que estava formando sua própria empresa. Essa mensagem foi reforçada por uma sensação de opressão e pavor que me inundou o corpo quando acordei. Este sonho não deixava margem à interpretação errônea. Fui informado do que se passava e a urgência expressa na voz me indicava que eu precisava tomar uma atitude. Acordei totalmente consciente de que devia agir depressa, antes que o vídeo me escapasse de modo irreversível. Mais uma vez, na imaginação, construí uma cerca elétrica na divisão de Connecticut e Rhode Island e a carreguei com alta vontade. Todas as comunicações entre o chifopago em Rhode Island e as flores em Connecticut ficaram bloqueadas. Entretanto, sabia que precisava combinar esta medida no nível interno, a correspondência no nível externo. Como lidar com flores que se cobrem com um carvalho de clichês espirituais e falsamente justos? Pergunta. Preciso de um advogado? Perguntei à senhorita Virginia após lhe contar o sonho. Finalmente, exclamou ela, estive tentando ajudá-la a perceber a necessidade de tomar providências imediatas em seu próprio benefício.
Não haveria mais nenhuma menção às flores como minha família. Era preciso reconhecer impulsos destrutivos, egocêntricos pelos que eram, e eu devia desembaiar a espada e lutar. Meu advogado enviou à empresa uma carta com minhas reivindicações e pedi resposta por escrito dentro de 2 semanas. Intensifiquei o trabalho com as visualizações enquanto a agonia da espera tornava-se excruciante. Vou recuperar o vídeo, indaguei a Silvia, temendo que a resposta de sua fonte pudesse ser algo menos do que um equívoco. Sim, Silvia procurou a resposta no centro do seu ser. Após 1 minuto, voltou com ela. Sim, vejo que o vídeo lhe será devolvido, que cairá no seu colo com a força da velocidade. Sem dúvida, isto era inequívoco, mas eu não conseguiria acreditar nem confiar até que acontecesse. As forças certas estavam em ação. A combinação de trabalho interno com o externo nesta situação estava funcionando, mas eu senti que não podia me arriscar a reduzir o esforço. O prazo dado por meu advogado passou e não houve resposta da empresa. Eu teria de intensificar a luta em ambos os níveis. No nível interno, comecei a emitir mentalmente a expressão ação judicial à diretoria. Se necessário, acionaria a empresa e a obrigaria a suspender as atividades com uma injunção até entrar em acordo comigo. Entretanto, as ações judiciais são caras e eu tinha esperança de que as flores recebessem telepaticamente a imagem ação judicial e fossem motivados a me responder. No nível externo, enviei uma carta aos 24 acionistas, colocando-se a par da situação e pedindo sua ajuda. No mesmo dia em que estas cartas chegavam às mãos dos acionistas em todos os estados, recebi a resposta do advogado da empresa. Esta chegou 2 semanas após o prazo se esgotar. Na carta, o advogado oferecia-me o direito autoral e a propriedade do vídeo em troca do pagamento imediato de $2.000 e a cessão do direito exclusivo de distribuição do vídeo. Incredulidade e aturdimento neutralizaram o choque. Queriam que o dinheiro saísse das mãos erradas, porque me pediam para pagar pelo vídeo uma segunda vez, quando já tinha pago antes pela produção. Pergunta: por que me ofereceriam a propriedade do vídeo sem nenhum direito de comercializá-lo? Pergunta: levaria meses para os advogados entrarem em acordo através desta mareada de dissensão. Então saquei a espada e eu mesma cortei os fios. Após 10 semanas sem nenhuma atividade ou progresso óbvios, tudo começou ao mesmo tempo. As energias desatreladas por meu trabalho interno prepararam a diretoria para a sua derrocada. Tão logo o trabalho externo foi feito. Estamos em lados opostos da gangorra, declarei ao presidente da empresa ao telefone, 1 minuto depois de ler a carta. Sugiro que você, Boca de Leão, e eu nos sentemos para negociar um acordo razoável. Bem, esquivou-se ele. Ou nos reunimos para uma conversa ou vou tomar outras providências, avisei-o. Faça o que tiver de fazer, retrucou ele docemente. Está bem, respondi. Após algumas horas depois, Boca de Leão, que então presidia a diretoria, me ligou. Era evidente que os acionistas estavam congestionando as linhas telefônicas de todo o estado, embora nenhum deles jamais tenha me telefonado para perguntar o que aconteceu durante o verão. Sua voz tremia de fúria ou de raiva. Não consegui descobrir qual das duas era. O que você quer? Rugiu o leão. Quero o vídeo, respondi. Sugiro que nós 3 nos reunamos para negociar. Oh não. Isso não será necessário. Deixa assunto do telefone. E assim fizemos. E assim fizemos. Em 20 minutos, Boca de Leão e eu negociamos um acordo muito longo e complicado. Estávamos tão ansiosos para concluir que passamos rápido de um item a outro, barganhando e assumindo compromissos adequadamente a cada passo do caminho. Nem o meu advogado teria se saído melhor, porque não tinha o conhecimento íntimo da empresa e de suas personalidades que eu possuía. O acordo era primordiosamente justo, recebeu o direito autoral e a posse integral do vídeo, bem como uma participação percentual em algum equipamento de vídeo. Após se creditar os empréstimos que concedi para a produção do vídeo e os custos de comercialização, a empresa
ainda me devia $874, que receberia em 9 prestações iguais de $97,11. Em numerologia, o total dos 4 dígitos em $97,11 é igual a 18, cuja soma equivale a 9. O número 9 simboliza o fim de um ciclo. Esse símbolo de conclusão de um ciclo na minha vida foi reforçado pelo pagamento dos $874 em 9 prestações de $97,11. O incrível é que a empresa rejeitou a oferta para continuar comercializando o vídeo com a licença concedida por mim. Nunca foi minha intenção tirar o vídeo da empresa com um bem rentável ou lhe causar qualquer prejuízo financeiro. Meu objetivo era que a empresa lucrasse com o vídeo. E se assim fosse possível, contanto que eu pudesse proteger com o direito autoral e a propriedade integral. A fonte de Silva tinha razão, recuperei por completo sem sequer perder os direitos de comercialização. Meu advogado estava em férias há 2 semanas. Avisei a Boca de Leão alguns dias depois, quando ele me ligou para informar que a diretoria aprovara o acordo. Quero os documentos na mesa dele quando voltar de viagem. Na verdade, demorou 2 meses para que os advogados aprontassem os papéis e marcassem a data de assinatura, a fim de assegurar que esta questão terminaria com êxito. Prossegui com as preces e as visualizações. O tempo passado ao volante era momento certo para visualizações, e os quilômetros de Mary Parkway em Connecticut foram percorridos com a mente concentrada em recuperar o vídeo e antecipar a assinatura da papelada. O que ocorreria em alguns dias. Estacionei na garagem, cenário de tantos dias de ociosidade absoluta e proposital, uma fase de minha odisseia que chegava ao fim. Destranquei a caixa do correio e peguei a correspondência e-mail. A contas impressa de propaganda estava a carta do advogado da empresa, confirmando que a assinatura dos papéis seria dali a 3 dias. Roche nem sequer mexeu a orelha para reconhecer a minha chegada, mas Black passou em disparada pela entrada antes que eu pudesse dizer oi e fechar a porta. Aquele gato estava sempre ao lado errado da porta. Quer estivesse dentro, Black tinha sempre de virar na direção oposta. A casa estava vazia, com exceção dos gatos. Leone estava no dormitório dedicando-se aos estudos de enfermagem. Um dia na semana, Leone e Cristina enchiam a casa com sons de felicidade, mas no resto da semana eu desfrutava da solidão. A dor emocional ainda era intensa, as crises de depressão persistiam. Entretanto, a paz e a quietude prestes em minha vida estavam me proporcionando a oportunidade de mergulhar fundo dentro de mim, como nunca fizeram antes. Meu primeiro período de descanso, quando entrei de licença, foi perturbado pelos conflitos com a empresa. No segundo, o isolamento imposto após a Inquisição. Houve a luta pela recuperação do vídeo. Eu seria capaz de sentir com a minha vida quando assinássemos os papéis. No final de semana, segui para a próxima plataforma de cura e para a integração mais profunda dentro de mim mesmo. Magnolia e eu nos encontramos no escritório do advogado da empresa 3 dias depois. A assinatura da acordo foi um anticlímax. Conversávamos cordialmente sobre trabalho e crianças, evitando assuntos que despertariam raiva e dor em qualquer um de nós. Se ela quis sugerir qualquer possibilidade de reconciliação, não conseguia fazê-lo, nem eu fui capaz de pronunciar a primeira palavra que poderia levar a isto. Fomos ambos incapazes de iniciar qualquer esforço para comunicar qualquer sentimento de pesar uma à outra. Com os documentos assinados agora em segurança nas minhas mãos, vi Magnolia partir. A tristeza foi profunda, uma oportunidade de se pronunciar uma palavra de cura se fora, sem que nenhuma de nós a aproveitasse. O carro sumiu de vista ao dobrar uma esquina e daí partiu o meu. E dei partido no meu. A canção Memories estava tocando no rádio do carro. Chorei, embora as flores não fossem mais. A minha família continuava a amá-las, nunca mais tornaria a vê-las ou ouvir falar delas. Mas as lembranças do meu amor pelas flores e dos momentos felizes que tivemos nunca morreriam. No entanto, daí em diante, recordaria para sempre este dia com um profundo orgulho. Uma pessoa trabalhando no nível interno a partir de um isolamento físico se fizera respeitar pela diretoria de uma empresa. Uma pessoa vinda de uma posição de força moral e espiritual e exigência de justiça havia desafiado uma empresa com sucesso. Minha sessão semanal com a senhorita Virginia foi 2 horas depois. E ela ficou muito quieta quando lhe mostrei os papéis. Talvez não tenha esperado que isso acontecesse, pois a maioria das injustiças não são corrigidas na terra.
Entretanto, a injustiça se inverteu desta vez, porque a senhorita Virginia me ajudaria a atingir um nível de cura na qual eu podia pensar em agir com objetividade e fora bem-sucedida ao confronto com a empresa ao permanecer calma e equilibrada. A senhorita Virginia e eu trocamos um aperto de mão com saudação pela assinatura dos documentos. Como saudação pela assinatura dos documentos, o universo considera-me a dádiva da justiça, a dádiva do meu vídeo. O dia ainda não havia acabado, a carta para o universo continuava no congelador e eu precisava liberar a empresa, agora que as minhas preces foram atendidas. Era moralmente imperativo que libertasse as energias por mim invocadas. Naquela noite retirei a carta do congelador e a levei às margens do lago das orações para o ritual de rezar em sinal de agradecimento e libertação. Assim como o frio do congelador simbolizava a prece para que as energias da empresa ficassem congeladas até esta lidar comigo com justiça. Também as chamas que transformaram a carta em cinzas simbolizavam a purificação e libertação. Agradeci ao universo, liberei a empresa para que alcançasse toda a prosperidade do mundo com lágrimas, ao mesmo tempo de alegria e tristeza. Liberei as flores de qualquer interferência de minha parte com todo amor. Se não tivesse libertado essas energias, era bem possível que acabasse voltando contra mim. A energia é neutra e pode ser usada para finalidades tanto positivas quanto negativas. A energia liberada sempre retornará a quem a envia em sua forma purificada. É imperativo que se invoque a energia apenas das forças de luz. Aqui usemos com extrema cautela e sabedoria. A natureza e o uso da energia permaneceram secretos durante séculos, por ser grande potencial para que a utilizemos com finalidades erradas. Apenas os iniciados das famosas escolas de mistério e fraternidade secreta detiveram este conhecimento através dos séculos. Atualmente, devido à época em que vivemos, todos os segredos estão sendo revelados. O conhecimento de uso da energia está disponível em livrarias ou com professores de todas as partes do mundo. O desafio equivale ao da energia nuclear. Usadas para o bem, tanto a energia nuclear quanto a pessoal podem iluminar o mundo. Usadas para o mal, são capazes de destruir. Embora o meu uso de energia e da visualização fosse brando, eu pensaria muito antes de repetir em situações que envolvessem outras pessoas. É preciso apenas um desejo para o converter em negatividade o trabalho com a energia positiva. Há uma frágil linha de separação entre o mau uso inadvertido e a magia negra, ou o mau uso deliberado da energia para fortalecer o ego e poder e controle. A prece, as forças da luz, que chamamos de forças superiores ou Deus, acarretará qualquer intervenção e ação divina que forem merecidas. Esse retrospecto, acredito que, se tivesse me mostrado disposto a abrir mão do vídeo com amor, este teria voltado para mim em segurança. Um ano após a assinatura dos papéis, flui espontaneamente através de mim, que teria sido este o caso. Se na época eu fosse capaz de seguir este caminho, eu poderia ser uma demonstração incomparável de Deus manifesto. Entretanto, não me desculpo nem com a empresa, nem comigo mesmo, por não ter este amor e esta fé perfeitos. Só através da nossa experiência aprendemos e crescemos, e havia muito valor em efetuar a recuperação do vídeo como fiz. Nunca saberei até que ponto a empresa ficou congelada naquele verão. No entanto, quando assumi as contas dos dois distribuidores do vídeo, um deles já tinha fechado as portas. Precisei passar de novo pelo processo de enviar cópias de visionamento e providenciar a documentação para reabrir esta conta, que fiz com sucesso. O vídeo da fonte nunca mais foi comercializado pela empresa. Embora fosse muito vendável, a New Age Exchange foi publicada por menos de um ano antes que a empresa desabasse de vez. Ellen Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.